Espírito Santo de Deus, remetemos esse momento nas tuas mãos. Torna esse momento especial. Torna esse momento especial. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Uma linda salva de palmas. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Uau. Vamos partilhar algumas coisas na parte do Senhor. Tudo aquilo que você não presta atenção não beneficia você. Se você quer incentivar o ministério do Espírito Santo na sua vida, preste atenção àquilo que Ele te diz. Aquilo que você não celebra, quando nós falamos celebrar, nós pensamos apenas em celebrar pessoas. Não, é celebrar aquilo que Deus te diz. Porque tudo que Deus te fala, se não te traz alegria, se não motiva você, alguma coisa não está bem. Amém. 2 de Timóteo capítulo 1. Oh boy. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida, que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Boa. Escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Todas as vezes que lembro de você, nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os antepassados serviram. Palavra do Senhor. Gosto desse versículo. Disse todas as vezes que eu me lembro de você. Aonde? Nas minhas orações. É necessário você se lembrar das pessoas nas tuas orações. Há sujeito de oração acerca de algumas pessoas, você deve se lembrar. Diz todas as vezes que eu me lembro de você, aonde? Nas minhas orações. Não lembra só das dívidas das pessoas que te devem. Lembra-se das pessoas para orarem por ele. Há pessoas que precisam das tuas orações. Há irmãos na igreja que precisam também das tuas orações. Há vizinho que precisa das tuas orações. Há amigas que precisam das tuas orações. Diz como me lembro de você, nas minhas orações. Versículo a seguir. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Continua. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que a mesma fé é a mesma fé que você tem. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. A chama, o fogo, disse, mantém isso vivo. Essa chama do fogo de Deus. E quem se lembra da palavra viva, ou seja, da palavra grega que eu disse? Se o tema não se lembra, é o grego que vai se lembrar. Anazo. Ok. O que significa esse termo? Acender. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva, acende o dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. O Paulo manda essa carta enquanto estava preso na cadeia. Está preso, mas manda essa carta a Timóteo, porque ouviu certas coisas acerca de Timóteo. Desmotivou-se, não é mais aquele Timóteo. Diz, Timóteo, o que se passa contigo? Encoraja-te no Espírito. Acenda de novo aquele fogo que você tinha. Existem várias maneiras que nós podemos manter e acender o fogo do Espírito dentro de nós. Há várias maneiras. E a Bíblia nos ensina várias maneiras. Como manter o fogo do Espírito dentro de você. Meus amados, é muito importante. Nessa caminhada longa, como ativar essa chama? Como manter ativo essa chama? Como? 1 de Samuel capítulo 9. Vai nos ajudar a entender isso.
Havia um homem de Benjamim, guerreiro, valente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saulo, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saulo, se extraviaram. E ele disse a Saulo: chame um dos seus servos, vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim, região de Salissa, mas não a encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas também não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mesmo assim não se encontraram. Agora pula para o versículo 17. Quando não encontraram, o servo disse para ele: olha, eu conheço um homem, é um vidente, tudo que ele fala acontece, vamos ao encontro dele. Então entraram na cidade que é para se encontrarem com o profeta Samuel. E ao longo da conversa o servo disse, o Saulo disse: nós não temos nada para darmos ao vidente. Ele disse: não, eu tenho alguma coisa, vamos lá então se encontrar com ele. Quando eles iam se encontrar com algumas pessoas, que lhe disseram: olha, o profeta foi no lugar de sacrifício, mas daqui a pouco ele já estará de regresso. E pela graça de Deus eles se encontraram com o profeta Samuel. Quando Samuel viu Saulo, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei, ele governará o meu povo. Continua. Saulo aproximou-se de Samuel à entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é que é a casa do vidente? Não sabia que ele era Samuel. Samuel respondeu: eu sou o vidente. Antigamente os profetas eram chamados de vidente. Então disse: eu sou o vidente, é a mesma coisa que eu sou o profeta. Vá à minha frente para o santuário local, pois hoje vocês comerão comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que há no seu coração e o deixarei, como quem diz, vou revelar os segredos do teu coração. Eu sei que muita gente diz: não, fui numa igreja ou estava a assistir alguém a profetizar certas coisas sobre a vida de alguém. Claramente sim. É possível sim. Deus fala até agora. Deus dá habilidade, dons para as pessoas revelarem certas verdades. É possível sim. É possível sim. Há certos detalhes que Deus pode dar a alguém: número de telefone, nome, matrícula de carro. É possível sim a pessoa ter acesso. Não é tudo que você ouve, não é mentira. Não é nada mentira. Entenda isso. O diabo não inventou nada. Nenhuma habilidade que o diabo tem saiu dele próprio. O diabo é uma criatura de Deus. Tudo ele aprendeu em Deus. Então toda a habilidade que ele tem para revelar vem em Deus. Então por que Deus não pode dar nos seus filhos? Se há uma criatura que já não faz parte do céu, levou aquele dom até agora de ver. Então é uma habilidade normal para um cristão e Deus lhe habilitar com esse dom de ver, de ouvir na parte do Senhor. Então Samuel disse: olha, vou falar tudo que está no teu coração. Versículo a seguir: quantas jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. Quem pertencer a tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai? Aquilo já começa a entrar numa parte profética. Saulo respondeu: acaso não sou eu o benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Porque me dizes tudo isso. Agora pula para... Ok, pode já continuar de uma vez, não faz mal. Então Samuel levou Saulo e o servo dele para a sala de jantar, lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Ele disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal, sobre ela tudo diante de Saulo. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois, desde o momento em que eu disse: tenho convidados, essa parte foi separada para você, para esta ocasião. Assim Saulo comeu com Samuel naquele dia. Muito para dizer, mas não quero me centrar aqui. Depois que eles desceram do santuário local para a cidade, Samuel conversou com Saulo no terraço da sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saulo no terraço e disse: levante-se, eu o acompanharei, depois você seguirá a viagem. Saulo se levantou e saiu com Samuel. Esse é o último versículo, acredito. Okay. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saulo:
diga ao seu servo que vá à frente. O servo foi e Samuel prosseguiu. Fique você aqui um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. Vai no capítulo a seguir. É que onde eu queria chegar. Ok. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança. Há uma versão que diz: te ungiu como rei. Entenda que esse é o primeiro rei que vai se estabelecer em Israel, porque não havia antes. Versículo a seguir. Apartando-se hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. És que já o teu pai deixou o negócio da jumenta e anda aflito por causa de vós, dizendo que o que farei por meu filho. Põe-me NVI aqui. Dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens subirão a caminho do santuário de Deus. Em Betel, encontrarão você ali. Um levará 3 cabritos, outro 3 pães. Isso apenas são detalhes. Existe um momento em que alguém pode falar: olha, está aqui uma pessoa, está usando um cinto preto e um sapato preto com meias vermelhas. Mas isso é que... Não, são apenas detalhes que te ajudam a compreender que Deus está a te ver. Numa profecia, os detalhes nem a mensagem. Às vezes a mensagem é só que Deus te disse: tenha muito cuidado. Mas o teu nome, aonde você vive, não é profecia, só um detalhe. Ainda não é a profecia, só um detalhe para te ajudar, que realmente estou a ser, como dizem, me localizaram, esse é o termo, não é? Mas não é a profecia, não é a mensagem. Por quem está a ver sapato preto, meia vermelha, sei o quê, é você que estás a ver. Mas a mensagem, Deus vai te falar depois, ou vai te falar já, mas você traz apenas os detalhes. Estou a ver alguém, o nome dele é Beatriz. São apenas detalhes. Às vezes a mensagem diz: cuida-te. Às vezes a mensagem diz: dorme esses dias, X horas. É apenas a mensagem. Então aqui também Samuel só estava a dar alguns detalhes da mensagem. Encontrarão você ali, um levará 3 cabritos, outro 3 pães, outro um odre cheio de vinho. Versículo a seguir. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Okay. Depois você irá à Gibeia de Deus, onde há um destacamento de filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que desce do santuário local, tocando liras, tamborins, flautas, harpas e profetizando. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com eles você profetizará e serás um novo homem. Aqui está um detalhe muito importante. Samuel unge Saul com óleo, depois de dar certos detalhes. Mas até ali, mesmo Saulo está na presença de Samuel, que é um grande profeta, mesmo Samuel profetizando sobre ele, não estava ativado alguma graça, ou seja, não estava... não se despertou o dom de Deus que ele recebeu com a imposição de mão de Samuel, ou com a unção, com óleo que Samuel derramou sobre ele. E ele disse para ele: você vai encontrar alguns homens, estão a descer, estarão profetizando e você vai profetizar como ele. Existe maneira de você intensificar o teu espírito. A Bíblia diz assim: um ferro aguça outro ferro. Se você quer manter intenso o seu espírito, primeira condição, esteja reunido com pessoas que têm espírito intenso. Se o teu meio, o teu complô, não tem atmosfera espiritual para cima, vão matar tudo que você tem. Vão matar tudo que você tem. A Bíblia diz assim: uma pequena quantidade de fermento leveda toda a massa. Basta você estar num lugar onde há pessoas que têm essa intensidade no espírito, tu não vais dar conta. O teu espírito também estará intenso. Se queres manter, primeira pergunta: com quem você anda?
quem você frequenta, quem você passa mais tempo, ou a quem você atribui o teu tempo. Como é que você partilha o teu tempo? Disse, você vai encontrar pessoas que já estão carregadas no seu espírito. Você não vai precisar orar na dimensão dele, mas estando ao lado dele, há uma graça que vai se despoletar em você. Há coisas que você pode ativar andando com alguém que tem uma dimensão espiritual, mesmo sem ele orar por você, mas estando ao lado dele. Esse era o segredo da Ana. A Ana, quando teve Samuel, a primeira coisa que ele sabia, ok, Deus é que me deu, vou colocar ele aonde? Na casa de sacerdote ali, aonde as pessoas davam sacrifícios, sendo ele sacerdote. Mas você vai notar, o dom profético de Samuel foi ativado na casa de sacerdote Eli, porque ele ouviu alguém a chamar por ele. E Samuel ou seja, Eli já entendia como é que Deus chama. Quando ele ouviu isso, correu rápido, disse, estás a me chamar? Disse, não, não te chamei. Foi pela segunda e pela terceira, disse, não, quando você ouvir, diga, eis-me aqui, Senhor. Porque a pessoa que está lá naquele lugar está treinado a saber discernir a voz do Senhor. Queres manter o teu espírito intenso? Queres manter uma atmosfera espiritual suficiente? Com quem você anda? Ou até vou colocar assim, alguém disse, pastor, eu não tenho mesmo amiga. Não. Como é que você usas o seu tempo? Esse é o termo certo, para torná-lo simples. Porque aquilo que você muito presta atenção é aquilo que vai moldar o teu caráter. Aquilo que você presta mais atenção, aonde você se expõe, aonde você expõe o teu espírito, claramente que você vai adquirir algumas coisas daquele lugar. Você vai notar, se você passa mais tempo assistindo novela, linguagem de novela vai estar impactado em ti. Caráter daquilo que você viste na novela, de forma inconsciente você vai começar a pensar da mesma forma. Atitudes que você vê na novela, de forma inconsciente, você vai reagir daquela maneira. Por quê? Você se expõe àquilo. E Samuel disse para ele, você vai encontrar uma guarnição de profeta. Estão a descer do monte. Uma coisa que ele tem, estão a cantar e estão a profetizar. Ele não disse que vão profetizar acerca de você, não. Eles estão a profetizar. Ele não disse que vão profetizar acerca de você, mas eles estarão a profetizar. Mas como tu vais estar no meio deles, é por isso que é importante estar na igreja. Eu falo sempre com as pessoas, é muito importante estar na igreja. Há vários dons que você vai notar que começaram a operar na tua vida. Depende da igreja onde você foste e depende da atmosfera espiritual das pessoas que estão ao teu redor. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, com ele você profetizará e será um novo homem. Como quando tu estiveres lá. E Samuel disse, bem-aventurado, disse o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Disse, nem se detém, nem fica no meio dos escarnecedores. Ele sabe. Coloca-me Salmos, não, vamos ainda até o versículo 8, só aqui. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus está com você. Esse versículo já me ajudou muito. Esse versículo esconde muitos segredos espirituais, como funciona o mundo espiritual. Ele diz assim, assim que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus está com você. Ou seja, quando tu notares que o Espírito Santo está em ti, porque Deus está em ti, e tudo que você fizer vai acontecer. É uma outra forma de falar isso. Diz, faça tudo o que você quiser, porque Deus está ao teu alcance. Eu dizia, ok, vamos ler Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queres manter um espírito intenso? Primeira condição, não senta nessas três categorias. No conselho dele, nos caminhos dele, nem... Tu não tens como desenvolver um espírito intenso se os teus amigos são pecadores. Pastor, posso ter amigos, mas... Minha irmã, desses maus costumes corrompem os bons hábitos. Isso que a Bíblia diz. E a Bíblia não mente. Você sabe falar isso? Se você tem alguém que é prostituta, passa o termo, que tem 4 namorados, que trai o marido,
Você está a compactuar com esse pecado. Ou você reprime isso, repreende. Ou você diz, epá, se você continuar com esse hábito, tu não podes mais andar comigo. Tu tens de ter, eu digo, há um amigo meu que está no Brasil, ele dizia, Júlio, tu tens de ter cara de pau, de falar na cara da pessoa. Não pode esconder não, diga para ele não, isso não está bom, cara. Tem que ter cara de pau. Agora, para ele, cara de pau, não ter vergonha. Falar com a pessoa, se você fazer isso, comigo tu não podes andar. E você lhe abre logo Salmos capítulo 1, versículo, diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diz, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vai enfraquecer a tua espiritualidade. Vai enfraquecer. Sinceramente, vai enfraquecer a tua espiritualidade. Porque palavras são o espírito. Tudo que ele vai começar a comunicar para você, você não vai notar, aquilo vai começar a borbulhar dentro de você. Palavras são o espírito. Palavras geram o espírito dentro de você. Jesus disse, as palavras que eu vos digo, João capítulo 6, 63, diz, são espíritos e vida. Ele sabe, sempre que eu estou falando palavras para você, estou a comunicar alguma coisa. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, da mesma forma que o medo também vem pelo ouvir. Da mesma forma que a atmosfera cresce pelo ouvir, da mesma forma tudo vai vir pelo ouvir. Aquilo que você está exposto vai moldar a tua fé. Então, uma das condições é isso. Com quem você anda? Com quem você anda? É importante isso. A quem você está se assemelhar? Quem está no teu entourage? Quais são os irmãos que você frequenta mais? Quais são as pessoas que você passa com ele tempo? Pessoas que o pecado não diz nada para ele, pessoas que os caminhos estranhos para ele é normal. Não. Não. Existem pessoas na vida, eu passo com ele 5 minutos, conversamos. Há pessoas que eu passo com ele 30 minutos, também conversamos. Mas há pessoas que eu posso sentar com ele 4 horas de tempo, nem vejo a hora aí. E você deve ter isso também. Nem todo mundo tem que estar no teu ciclo de vida. Não, nem todo mundo. Não é pecado nenhum. Nem todo mundo tem que fazer parte do teu círculo de vida tão pequeno. Não é preciso que todo mundo tenha isso. Deus não te chamou para ser amigo de todos, mas Deus te disse, amai todos. Dos teus inimigos cuida Deus, dos teus amigos cuida você. Vou repetir, Deus cuidará dos teus inimigos, se levantará contra eles, mas dos teus amigos, quem vai cuidar é você. Então ele diz, amai todos, não diz, você seja amigo de todos, diz, ama todos. Então, há pessoas que vão influenciar na tua fé, há pessoas que vão abafar aquilo que você tem. 1 de Samuel, capítulo 19, mais um exemplo, faltam-me poucos minutos. Saulo, depois de se tornar rei, quer matar Davi. Davi também que foi ungido por profeta Samuel. A mesma pessoa que ungiu Saulo é a mesma pessoa que está a ungir Davi. Ungiu Davi. Davi já enfrentou Golias. Tornou-se amigo do seu filho Jonathan. E Jonathan ouve as intenções do coração do pai. Saulo falou a Jonathan, seu filho, e a todos os seus servos, sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi. E o alertou, o meu pai está procurando uma oportunidade para matar você. Tenha cuidado, amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Uau. Agora pula para o... Não, vai até o 5. Vamos pular depois. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei com ele a seu respeito. E depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saulo. O seu pai lhe disse que o rei não faça mal a Davi, o teu servo. Ele não te fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. O versículo a seguir. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi? Matando-o sem motivo. Tenha pessoas que te defendem na sua ausência. Amigo de verdade, não importa o que acontece. Na tua ausência te defende, mas na tua presença te repreende.
Vou repetir. Amigo de verdade é aquele que na tua ausência, ele te defende. Mas na tua presença, se alguma coisa está mal, ele te arrepende na cara. Não, não gostei, falaste mal, isso não está bom. Epa, devias evitar isso. Eu normalmente gosto de ter no meu seio pessoas que me falam a verdade. Não gosto de ter pessoas que... Porque pessoas que falam sempre está tudo bem contigo, vão te matar. Estão a te incentivar no erro. Mas vale falar, pastor, com todo o respeito, mas acho que o pastor poderia ponderar esse lado. Não é mal nenhum alguém dizer que o pastor ponderava esse lado. Que eu não sou sumo presidente, sumo Deus, que não posso ser repreendido quando alguma coisa não está bem. Até o rei, o profeta quando chegou disse, rei, o que tu fizeste não está bom. É necessário ter pessoas que te falam quando as coisas não estão bem, devem te falar. E Davi tinha alguém como Jonathan, em que na sua ausência ele defendia, mas na sua presença repreendia. Tenha esse tipo de pessoas no teu lado. Vão te ajudar. Vão te ajudar. Nunca tenha medo de estar ao lado de pessoas que desafiam você. É bom. Uma liderança que ninguém diz nada, muito cuidado. Tudo que você fala é sim. Não, não é bom. Não, pastor. Não, líder. Não, diretor. Não, patrão. Não. Deve haver pessoas que têm... Entenda, ter opinião contrária de você não é inimigo de você. Nós temos problema de ver na diferença. Queremos que todo mundo pense como você. Não precisam pensar como eu. Você tiver pessoas que pensam diferente de você, não é teu inimigo. Tenha esse tipo de pessoa na tua mesa. Vão te ajudar a desenvolver a tua forma de ver as coisas. Alguém está aqui comigo? Tenha essas pessoas. Saulo atendeu a Jonathan e fez esse juramento. Tão certo como vive o Senhor, Davi não será morto. Agora pula para o versículo 18. Isso não é meu tema hoje. 18. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Lhe contou tudo o que Saulo lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Saulo foi informado. Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saulo enviou alguns homens para capturá-lo. Contudo, quando viram um grupo de profetas dirigido por Samuel, que estavam profetizando, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saulo. Eles também profetizaram. O que eu quero chamar a atenção aqui? O lugar onde você frequenta ativa ou desativa aquilo que você tem. Eles não eram profetas, nunca profetizaram e não foram lá com a intenção de profetizar. A questão é que eles foram num meio onde a atmosfera é tão intensa em que o Espírito não estava a escolher, essa aqui já orou, não orou. Como tu estás naquela atmosfera, logo você é apoderado disso. Tenha pessoas que têm intensidade espiritual ao teu lado. Vão manter aquilo sempre ativo. Procura pessoas que desafiam você. No bom sentido. Desafiam você a crescer mais. Vão te levar sempre. A pastora está a ligar. Já vai me perguntar se está tudo bem. Se eu estou... Não, eu tenho que te ligar. A pastora já está me ligando. Se você tem pessoas que te ligam para te perguntar se já oraste, jejuaste, tiveste isso, levanta para orar, são boas pessoas para você. Não foge dos telefonemas dele. Deixa ele te importunarem sempre. Deixa ele te ligarem sempre. Te fazerem acordar à meia-noite, às 2. Aceita essa chamada. Desliga logo. Não faças isso. Quando eles chegaram, começaram a profetizar. Há uma atmosfera que já operava naquele lugar. Versículo a seguir. Contaram isso a Saul. Ele enviou mais mensageiros. Eles também profetizaram. Depois mandou um terceiro grupo. Eles também, como quem diz, a atmosfera era maior. Queres manter intenso? Tenha uma atmosfera. Tenha um lugar, um grupo de pessoas que têm o mesmo desejo. Aquilo vai ativar a tua atmosfera. Claramente que vai ativar. Tens um grupo de pessoas que gostam de ir no monte. Continua aí no monte. Continua, não mal nenhum. Tem pessoas que gostam de orar. Continuam a orar. Só não gosto de pessoas que não começam a orar, só começam a profetizar-se e começam a se acusar de bruxas, enfim.
Esse é o cuidado que eu tenho com essas pessoas. Depois a tua mãe fica bruxa, depois o pai da outra que é bruxo, depois a avó da pessoa que ele criou agora é bruxo. Está vendo? Essas coisas todas que às vezes eu tenho muita cautela nas pessoas que ficam no monte a orar, eles se acusam sempre. Quando dizem, Deus me mostrou que a tua mãe que está a fazer isso, Deus me mostrou que o teu pai, depois traga uma família. E as pessoas não têm mais essa responsabilidade ao dar uma mensagem. Destruir uma família totalmente. Para ele, tipo que não é nada. Sabe o que é falar com a mãe da outra bruxa, a mãe que ele criou durante 40 anos? Você fala, Deus me disse, Deus não mente, Deus me revela, tipo que eu sou grande. Estás a destruir a família de alguém. Se você tiver mais sabedoria, claramente que sim, você vai saber lidar com isso. Nem tudo que se vê se fala. Deus me mostrou, então não posso guardar. Quem te disse isso? Contaram isso a Saulo. Ele enviou mais mensageiros, também profetizaram. Versículo a seguir. Finalmente ele mesmo foi a Ramá. Quem? Saulo. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam, em Naiote de Ramá. Versículo a seguir. Então Saulo foi até lá. Entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele. Ele foi andando pelo caminho, profetizando até chegar a Naiote. Não chegou, quer dizer, a atmosfera já pairava naquele lugar. Por isso você entra num quarto, se naquele quarto a pessoa passa tempo a orar, você vai sentir uma atmosfera diferente. Se também passa tempo a pecar, você vai sentir uma atmosfera de pecado naquele lugar. Torna o teu lugar onde você dorme um santuário de oração. Não um santuário de discussão. Não um santuário de fofoca. Não um santuário de fornicação. Você jovem aluga um quarto sozinho. Quarto, os amigos é que vão lá fornicar na tua cama. Quando um amigo tem namorada, a tua casa tornou-se tipo uma pensão. Você não sabe quantos espíritos você dispersa naquele lugar? Como é que você vai usar, deixar que as pessoas usam a tua cama, onde você passa a noite, fazem o que eles quiserem? Você... Versículo a seguir. Despindo-se das suas roupas também, profetizou na presença de Samuel. Despido, ficou deitado, como quem diz, Saulo ficou nu, despiu. Ficou deitado todo aquele dia, toda aquela noite. Por isso surgiu o ditado, está Saulo também entre os profetas, porque ele profetizou da forma como nunca viram antes. Guiado pelo Espírito, falava na parte de Deus. Despiu-se totalmente, como fosse um maluco, mas movido pelo Espírito de Deus. Mas qual é o segredo? A atmosfera que estava com aquelas pessoas que estavam lá. Queres diminuir o impacto do pecado na sua vida? Junta-te com pessoas santas. Anda só com ele. A santidade dele vai te impactar. É aquilo que Paulo disse. Se tiver um marido que é pecador, ou a mulher não é, diz, a santidade da mulher vai impactar sobre o marido. Vai impactar você. Você vai notar que você começa a diminuir de pecar, de falar palavrões, porque está no meio de pessoas que não falam isso. Impactam o seu espírito sobre você. Impactam essa graça da santidade sobre você. Esse dom começa a manifestar fortemente com você. Aleluia. A outra condição de manter a intensidade no teu espírito. Atos capítulo 10. Estamos a terminar já aqui. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos, tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, as suas orações e as esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens buscar em Jope, certo Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar.
Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 dos seus servos, um soldado religioso dentre os seus auxiliares, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Agora pula para o versículo 38. Pedro chega na casa de Cornélio, começa a falar da parte de Deus. Disse, como Deus ungiu Jesus que é de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra do judeu. Em Jerusalém, onde o mataram, pendurando em um madeiro. Versículo a seguir. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto. Versículo a seguir. Não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que haviam mensagem. A tua exposição à palavra ativa a intensidade do Espírito dentro de você. Enquanto eles só estavam a ouvir a palavra, entenda, sempre que você fala com alguém da parte de Deus, se você ler essa história, é tipo alguém que está a contar a história. Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitou. Ele não está falando, irmão, estou a te falar, Jesus, não, estava a falar apenas, de repente. Porque aonde a palavra vai, o Espírito vai com ele. Sempre que a palavra é apresentada, a segunda pessoa que se apresenta é o Espírito do Senhor. Está à espera sempre. Aonde a palavra vai, o Espírito vai. Enquanto a palavra era ministrada, a Cornélio e a sua família, disse, o Espírito logo desceu sobre eles. Então, uma das maneiras de você manter intenso o seu Espírito é expor o teu Espírito à palavra do Senhor. Ouça de dia e de noite. Diz, não te aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Expõe-te à palavra do Senhor. Se exponha à palavra do Senhor. Você vai notar que você vai manter a chama do Espírito. Ouça a palavra no carro, no WC, ao sair a cozinhar. Põe a palavra, põe a palavra. Põe sempre a palavra, vai manter a chama do Espírito. Diz, andai no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Isso que a Bíblia diz. Como é que se anda então no Espírito? Anda-se pela palavra de Deus. Não é flutuando, é andando pela palavra. E se você andar no Espírito, você não vai cumprir as concupiscências da carne. Então, se eu não quero cumprir o desejo da carne, vou andar pela palavra do Senhor. Como é que eu faço? Me exponho à palavra. Vou ouvindo a palavra, vou andando de acordo com a palavra, vou dormir, ouvir a palavra, em todo lugar, vou me expor à palavra do Senhor. Dizia-me alguém que eu não conheço, disse, pastor, eu estou nos Estados Unidos e onde eu trabalho, de metro levo 1 hora. Disse, a minha vida toda eu ouvi as mensagens. Vou ouvindo a mensagem, volto a ouvir a mensagem, antes de dormir, ouço a mensagem. Eu digo sempre, eu sou um semáforo, só estou a te mostrar o caminho de Jesus. Eu não sou Jesus. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Se pode descer sobre aqueles que ouviam, quer dizer, se você começar a ouvir, também vai descer sobre você. Enquanto Pedro falava, desceu sobre ele. Então logo, se eu também começar a me expor a palavra, vai descer sobre mim. Ouça a mensagem, ouça a palavra todos os dias. Meus amados, eu me esforço, mesmo trabalhando, ouvir a palavra. Estou indo trabalhar, ouço a palavra. As mensagens que você negligencia, estou a ouvir, acho que essa é a 4ª vez, estou a ouvir como manter a intensidade do Espírito. Mensagem de quarta-feira, já ouvi 4 vezes. E quando eu ouço a mensagem, estou a agir, não é porque eu é que preguei, estou a agir como se eu estou a ouvir pela primeira vez. Tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Meus amados, a única forma de a fé vir em ti, só vem pelo ouvir. Diz, a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Se você quer ter a fé,
fundamentar a tua fé, não tem como se você não ouvir a mensagem, não ouvir a palavra de Deus. Só vem pelo ouvir. Não vem de outra fonte, a fé vem pelo ouvir. Ouça a palavra, se expõe à palavra, vai manter a intensidade do teu espírito. Porque quando você vai ouvir a palavra, vai agir na palavra. Logo você estás a andar no espírito e não cumprir o desejo da carne. Então são duas ferramentas importantíssimas que se você aplicar, tu não tens como não ter resultados. Primeiro, o meio aonde você se assemelha. Segundo, se expõe à palavra do Senhor. Graças a Deus, nesse novo século, a tecnologia cresceu tanto que nos ajuda. Antigamente era necessário você levar uma Bíblia grande para meditar. Você hoje tem uma Bíblia num telefone. Se você também não quer ler, é só aplicar. De forma automática, a Bíblia está a ler, você está a ouvir logo. Mateus capítulo 1, versículo 1. Você está a ouvir nas calmas. Tu tens várias maneiras de expor o teu espírito à palavra do Senhor. É só você decidir. É só você decidir. Então, se você quer manter a intensidade, nunca te esqueça. Aonde estão 2, 3 reunidos em meu nome, diz, eu estou lá. Não te esqueça disso. E expõe a tua vida à palavra do Senhor. Diz, enquanto eles ouviam a palavra, o Espírito desceu sobre ele. É por isso que você nota, quando estás a ouvir a palavra, você começa a orar logo. Eu às vezes nem acabo as mensagens. Começo a orar. Porque o que me fez orar? Não é outra coisa. É que a palavra ativou um espírito dentro de mim. Ativou um espírito dentro de mim. Tenha esse desejo. Seja consistente. Cria um hábito de ouvir a mensagem de manhã, de tarde, de noite. Baixa no teu telefone. Acho que a semana passada a área da comunicação e imagem lançou a mensagem como tornar o teu espírito grande. Acho que é isso. Epa, meu Deus. Tornar-se grande espírito. Uau. Aquela mensagem, eu já nem me lembrava daquela mensagem. Nem me lembrava quando eu vi aquilo. Minha vontade era de gritar no serviço, mas me controlei. É que eu comecei, disse, uau, como é, meu Deus, Deus é bom. Que mensagem. Como? Porque ali falava sobre o sacrifício. Se você não está disposto a se sacrificar, não esteja disposto a ceder à glória de Deus. Todo manto que você deseja está por detrás de todo o sacrifício que você não faz. Ai, disse Júlio, tu não estás se sacrificando mais. Disse Júlio, estás... Meu Deus. Aleluia. Tenha o hábito de ouvir. Tem mais de 300 mensagens agora. Tu tens mensagens sobre a fé, sobre a oração, sobre estar em paz, sobre a sabedoria. Tu tens tudo ali. É só você ter tempo para você ouvir. E eu te garanto, você será totalmente abençoado. Pela graça do Senhor, tu tens alimento suficiente. Tu não tens por que morrer de fome. Glória a Deus, aleluia. Quem foi abençoado com essa mensagem? Procura pessoas que gostam dessas coisas. Procura pessoas que gostam das coisas de Deus. Você pode estar na igreja, você se dá com todo mundo, mas nem todo mundo faz parte do teu circuito pequeno. Não quer dizer que você é inimigo de todos, não. Na igreja você é irmão, dá com todo mundo. Mas há um circuito, há um círculo que só vai lá Pedro, Tiago e João. Jesus estava de bem com os 120 que lhe seguiam. Estava de bem com os 12 que andavam com ele. Mas há um lugar que só vai lá Pedro, Tiago e João. Tu tens que ter o teu Pedro, o teu Tiago, o teu João. Aquele é um circuito fechado. Você sabe que esses aqui são do meu birô político. Aqui nós resolvemos situações que ninguém pensa que não vai se resolver. Aqui nós vamos resolver. Tu tens que ter pessoas que, sabe, quando eu estou com ele, me dá vontade de orar. Você nota quando Jesus estava sempre com ele, falava coisas que ele não falava com os outros. Como quem diz, esses aqui me incentivam para lhes revelar.
me incentivam. Jesus até se transfigurar só foi na presença deles. Não foi na presença dos 12. Se transfigurou, disse, não falam a ninguém, hein? Porque vocês que me provocaram, vocês me provocam eu demonstrar a minha divindade sobre vocês. Porque sempre que Jesus estava com os 3, ele fazia algo que não fazia antes. Não falam ainda agora. Existem pessoas que te incentivam a ir mais além. Diz, quando eu estou com o irmão X, eu oro mais. Quando eu estou com a pessoa X, eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de debater. São pessoas que são tipo Pedro e Tiago ao teu lado. Eles estão lá para puxar a tua divindade. Para puxar aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Há momentos que a tua graça vai lhes impactar. A graça dele vai também te impactar. Alguém está aqui comigo? Diga comigo, Senhor Jesus, coloca na minha caminhada pessoas que vão incentivar a minha divindade.